Para mais uma live, que beleza. Tô com a cara grande aqui na internet aqui, mas é que esse celular aproxima demais. Tá barulho externo aqui, mas vamos embora, sem problema. Provavelmente o Instagram tá chamando vocês para entrar para live. Olá, Igor, boa noite, vamos chegando. Olá, Leandro, ó, xará aí, beleza, que legal. Carlos Almeida, Leandro, vamos falar um bocado daquela conversa de ontem que a gente teve no direct. Marcos Diniz, William Garcia, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, cara? Vamos fazer os testes enquanto as pessoas vão chegando aí. Rafael, boa noite. Vamos chegando aí. Olá, cara, beleza? Que beleza, vamos chegando. Matheus, aluno do consultor ambiental moderno. Legal. Ele, Carla, vai me falando se vocês estão ouvindo bem aí, se tá chegando o som para vocês. Bom, Marcos, beleza, rapaz? Você tá meio sumido, aí. O que tá acontecendo? Vamos conversar um pouco hoje sobre como que eu faço preço. Fala, Matheus, tá gostando lá, cara, da plataforma? Olá, Lucas Pasolini, boa noite, vamos chegando. Acho que o Instagram ele começa a avisar vocês aí, eu tenho que ir avisando algumas coisas para vocês. Vamos chegando, vamos chegando. Primeiro de tudo é que o Instagram ele vai dar tipo 8h30 da noite aí, ele vai encerrar a live com 1 hora, ele sempre faz isso. E aí, é massa, Marcos, beleza. Vamos falando aí. Beleza, Leandro? Então o Instagram com 1 hora de live, ele dá uma travada. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando todos aí. E aí, então se chegar perto das 8h30 e eu não tiver acabado com o conteúdo que eu tenho que passar para vocês, cara, eu vou ter que desligar a live e voltar de novo, como eu faço sempre, tá? O Matheus Jamberg aí, ó, se inscreveu no Consultor Ambiental Moderno. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu curso. Achou a plataforma incrível, super recomendado. Obrigado. JLG Consultoria Ambiental, tudo bem? Me fala seu nome, porque eu não sei seu nome. Fala pra mim, por gentileza. Edilene, boa noite. Ó, Ataíde, boa noite. Que beleza, gente. Ó, o Paulo, biólogo, legal. Vamos chegando. Fiquem à vontade, se aconcheguem. Eu, pra falar a verdade, assim, eu já sou muito à vontade pra fazer live. Eu até tenho a minha colinha, ó. Tem uma colinha pra me seguir, um roteiro. Mas eu faço as coisas na cabeça mesmo, né? Cansado de fazer isso na vida, de fazer proposta, igual eu tô dizendo aqui, hoje, que é o tema de hoje. Então vamos embora, vamos sem muita delonga, vamos chegando. Estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me falar, é o Luciano. Ah, rapaz, Luciano, você tem um Instagram agora com perfil comercial. Ó, parabéns, cara. O Luciano participou da AmbiWeek, do workshop. Fala, Paulo, um abraço ao Jefferson aí, legal, galera conhecida aqui minha, outros não. Se vocês puderem me falando de onde vocês são, eu vou citando aqui de onde vocês estão falando. Geralmente essas lives aqui a gente fala com o Brasil inteiro, estou ajeitando a câmera aqui. E hoje então nós vamos falar sobre como precificar, elaborar proposta técnica e elaborar proposta comercial, tá? Antes de mais nada, eu vou dizer o seguinte, esse método que eu vou ensinar para vocês é o método que eu aplico, tá, galera? Então, assim, não tem certo, não tem errado. E tem o método do Leandro, e é o que o Leandro vai passar aqui para vocês hoje. Na verdade, o método do Leandro é o método da MLT Engenharia, que é a minha empresa, né? Vamos lá, então. São Luís do Maranhão, a Carla, legal. Panamá, cara, que legal. Carielim. Saludo desde Brasil para vocês, que bueno. Tá aí de Fortaleza, o Paulo de Pernambuco, o Leandro do Mato Grosso. Bacanérrimo isso aí, estamos falando, pô, é legal demais. Falar pela internet, ensinar pela internet tem essas vantagens, não tem barreira, né, cara? Quem quiser disponibilizar um pouquinho de tempo e tá aqui pra gente poder compartilhar conhecimento, é só entrar, que as portas aqui estão abertas, né, cara? Então venham. Então hoje, sem muito delonga, nós vamos falar isso igual eu estou explicando para vocês. Vou explicar para vocês sobre como elaborar preço, como eu faço proposta técnica e como eu faço proposta comercial. Do Rio Grande do Sul, legal. Mas antes disso eu tenho que explicar um pouquinho, porque tem gente que chega que é nova aí e outras... E para me explicar, na verdade, como que eu faço essa proposta, eu tenho que explicar um pouquinho do meu método, meu modelo de negócio, né? Que é muito parecido com o método do Leandro aí, com o Leandro que está no Mato Grosso aí, meu xará. É o seguinte, eu quando eu me formei, né, eu comecei a trabalhar com empresa pequena, a gente foi crescendo e a gente achou que o caminho nosso era fazer um escritório grande, Cristalina, Goiás, legal, São Luís do Maranhão, sejam todos muito bem-vindos.
E aí eu e meu sócio, a gente achou que o caminho era ter escritório grande, ter funcionários para trabalhar com a gente. E a gente começou a contratar pessoas e colocar funcionários na carteira assinada, na famosa CLT. Isso é bom, isso é ruim. Bela Vista, de Minas, legal. Isso é bom e isso é ruim, tá? É porque, o que acontece? É bom que você tem funcionários que você consegue ampliar seu negócio, tem uma oxigenação mais de trabalho, quando você pega trabalho. Mas quando oscila para baixo, que você fica sem trabalho, você fica com um custo fixo muito alto. E aí a gente, por exemplo, quando a gente fechava trabalho grande, era todo mundo trabalhando muito, era uma beleza. Só que chegava momentos que a gente ficava sem trabalho, porque a consultoria também oscila, né? E quando a gente ficava sem demanda, a gente ficava com custo fixo alto. E aí teve ano que a gente ficou sem tirar 13º de Prolabore, né? Chegava dezembro lá, quase que a gente não recebia o salário de dezembro para cobrir 13º da galera e tinha que honrar o compromisso com a galera. Então a gente viu que ter escritório, pelo menos, isso eu estou dizendo que é a minha história, tá, gente? Eu não tenho nada. Existem empresas grandes de consultoria que estão se dando muito bem, mas pra gente, a gente viu que esse modelo de negócio muito grande era um problema quando ficava nessa baixa, nessa oscilação do mercado. E a gente pegou, desde que eu me formei, a gente pegou duas crises, né? Pegamos uma crise imobiliária dos Estados Unidos que ela afetou o mundo inteiro, e a gente pegou essa segunda crise aí um tempo atrás e passamos dessa do ano passado aí, estamos numa boa. Mas aí a gente viu que, eu já contei essa história, eu sou amigo de todas as pessoas que trabalharam na nossa empresa. Mas até isso dificultou a gente tomar essa decisão. Mas aí, tirando o lado humano, quando a gente tomou a decisão empresarial de demitir todo mundo e voltar a ser um escritório pequeno no sentido de ser enxuto, não pequeno de faturamento, é onde eu quero chegar aqui com vocês. Quando a gente demitiu todo mundo, meu coração até dói de falar isso aqui para vocês, mas a gente teve que demitir a galera para diminuir esse custo fixo, mas foi a melhor decisão empresarial que eu fiz na minha vida. Porque eu punha a cabeça no travesseiro aqui depois que a gente fez isso e pagou essa galera, eu colocava a cabeça no travesseiro aqui e dormia tranquilo, porque até então era uma dificuldade danada honrar com os compromissos. Então todo o lucro que a gente tinha ao longo do tempo, a gente acabava cumprindo o pagamento de funcionário na CLT. Então a gente voltou para esse modelo enxuto. Hoje a gente tem uma sala muito pequena aqui em Belo Horizonte. O nosso escritório ele é enxutérrimo, tanto que quando vem cliente que não é muito, na consultoria, pelo menos na minha também, a gente não atende muito, não é igual consultório de dentista. A gente não atende muito cliente no escritório. Então a gente resolveu alugar um escritório pequenininho. E aí, com o nosso escritório pequeno, a gente não atende cliente no nosso escritório. Quando eu tenho que atender cliente, ou eu marco com esse cliente, né? Aqui, igual a gente está em Belo Horizonte, eu marco num coworking, por exemplo. A última reunião que a gente fechou um bom negócio aí, a gente marcou reunião num coworking, ou num café, ou num restaurante, né? Numa panificadora legal. Então, assim, é isso que fez a gente parar de ter custo fixo muito alto. Então, assim, é modelo de negócio que a gente optou de ter. Eu não julgo as outras empresas de consultoria de trabalhar com um modelo maior, de ter funcionários da CLT, mas o modelo que eu e o meu sócio adotamos é esse modelo enxuto de negócio. Porque aí hoje o que nós vamos falar de tomada de preço aqui, de como que a gente precifica, vai muito em função do nosso modelo de negócio, que a gente trabalha muito em parceria com outros profissionais da área ambiental, principalmente biólogos, engenheiros florestais, até pessoas de geoprocessamento. Então hoje a gente foca no que a gente faz bem, que é o licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos, que a gente faz o melhor, que é o que a gente pode fazer hoje, e o resto a gente vai fazer parceria. Então a gente vai agregando conhecimento de outras pessoas, mas a gente foca no que a gente é bom e o que a gente consegue fazer. E até nessa live aqui eu vou contar um pouco para vocês que nem sempre a gente tem aptidão técnica, habilidade técnica para fazer algumas coisas, mas eu ainda prefiro terceirizar para focar naquilo que a gente é bom. Então, mesmo a gente tendo aptidão técnica, eu ainda opto por terceirizar algumas coisas, tá? O Gustavo está perguntando aqui, quando eu faço parceria, esse parceiro também tem CNPJ? Sim, o parceiro tem CNPJ.
é um dos problemas de ter parceria, é a famosa bitributação. Eu vou contar um pouco dela aqui. É que o seu parceiro vai te cobrar os custos dele com a nota fiscal e você vai cobrar do seu cliente final com a nota fiscal também. Então, o seu parceiro vai te cobrar uma tributação e você vai cobrar uma tributação em cima da tributação do seu parceiro. Isso chama bitributação. Mas hoje, dependendo, né, pelo menos no nicho que a gente atua, as empresas que contratam a gente sabem desse tipo de negócio, sabem que as empresas são enxutas, e se o preço nosso está dentro do preço competitivo do mercado, o nosso cliente não quer saber os meios, cara. O cara quer o fim. Se você resolve para o cara, ele te contrata. Então, se dentro do seu preço final você está com um preço competitivo ainda, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente presta serviço hoje para grandes empresas aí, para Suzano, papel e celulose, por exemplo, e ela sabe que a gente terceiriza parte do nosso negócio e para eles não tem o menor problema, desde que esteja todo mundo regularizado, com os seus CNPJs em dia, tudo certinho, tá tudo bem, entendeu? Então é um modelo que a gente adota, é o que eu quero deixar isso muito bem frisado aqui, porque eu sei que tem outras empresas de consultoria que estão assistindo aqui, o Leandrão aí tá na área, então assim, eu não julgo, mas também não quero ser muito julgado, porque é um modelo que a gente desenvolve. Eu não sei se é o mais certo, eu não sei se é o mais errado, mas é o modelo da MLT Engenharia, certo? Então, posto isso, pessoal, eu precisava contar um pouco da minha história, né, para vocês entenderem, então, que a gente trabalha com um modelo enxuto. Partindo do que a gente trabalha com um modelo enxuto, a gente sente a necessidade de ter parceiro. Então, a primeira coisa que eu indico para você que está começando na consultoria hoje é fazer uma lista de parceiro. Eu sei que você não vai pegar agora e fazer uma lista com todo mundo, mas começa a anotar numa agendinha todos os parceiros, principalmente aqueles parceiros que complementam o seu trabalho. Se você vai trabalhar com licenciamento, arrume alguém que complemente o seu trabalho. E se você precisar de alguém igual a você, porque você está com a demanda muito alta. Eu tenho um exemplo aí que eu dou, que é o Ezequiel, né? O Ezequiel e o Diego Queiroz, que são meus alunos do Consultor Ambiental Moderno, eles trabalham comigo em alguns projetos. Então, assim, eles são engenheiros ambientais também, e de vez em quando eu tenho demanda, eu terceirizo um pouco de demanda com quem já foi meu aluno. Nada mais justo também, porque o cara já foi meu aluno, eu sei que ele é bom de serviço, e o cara é rápido para entregar, então, assim, quando eu tenho muita demanda, eu terceirizo para trabalho igual ao meu também, tá certo? Deixa eu só, agora eu vou entrar no conteúdo mesmo, mas antes eu vou responder uma pergunta do Igor, só rapidinho. O Igor tá falando, se sobrar tempo, fala como faz um orçamento sobre licenciamento de uma CGH LAC 1, por exemplo. Cara, então, o modelo que eu vou explicar aqui para você consegue fazer um licenciamento de qualquer empreendimento, tá? Se sobrar um tempinho, eu explico mais ou menos como que a gente faz de CGH. Mas como eu faço muito licenciamento de CGH, o que eu vou te ensinar aqui está praticamente imputado como que eu faço para CGH também. CGH, galera, é Central Geradora Hidrelétrica, tá? São empreendimentos até 5 megawatts de geração de energia, certo? Então, assim, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aí de uma CGH. Deixa eu tomar um suquinho de maracujá aqui. Ronaldo aí. Vamos falar então de um licenciamento de uma CGH hipotético aqui. Um cliente, então, hoje eu não vou entrar no mérito da prospecção de trabalho, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que ou eu procurei um cliente, ou um cliente me procurou solicitando para que eu faça um orçamento para ele, tá? Hoje eu não estou vendendo o serviço. Eu já vendi e apareceu uma possibilidade de fazer uma proposta. Então, partindo desse princípio, vamos supor que chegou aí um cliente que me procurou e falou, Leandro, eu preciso que você faça um licenciamento de uma central geradora hidrelétrica para mim, na região aí, sei lá, de Ipatinga, aqui em Minas Gerais, vamos supor isso, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é entender como que funciona esse licenciamento. Então você tem que, por mais que eu explique para vocês aqui, dê aula em curso, vocês precisam entender como que funciona o licenciamento do seu estado, do seu município,
e principalmente o licenciamento federal. Eu ensino essas coisas no meu curso, mas você precisa botar em prática. Mais do que eu te ensinar, é você pegar o que eu te ensino e você colocar o pezinho na água, botar o time em campo lá e começar a entender como que funciona isso. Então, licenciamento aqui de CGH, por exemplo, pode cair no licenciamento simplificado, dependendo do tamanho do reservatório. Mas vamos partir do princípio que o empreendimento é pequeno e ele vai cair no licenciamento simplificado, cujo reservatório dele não pode ultrapassar 5.000 metros cúbicos de reservatório, certo? Então eu vou entender o seguinte, o que eu preciso para resolver o problema desse cliente? Eu vou dar para vocês algumas perguntas que eu faço para mim mesmo quando eu vou fazer um trabalho desse tipo, de qualquer natureza, mas estou usando um exemplo hipotético de uma central geradora hidrelétrica. É o seguinte, dá para mim fazer esse serviço sozinho? Essa é uma pergunta. Eu consigo fazer esse licenciamento sozinho? Eu vou conseguir atingir os objetivos e metas desse licenciamento fazendo sozinho? Porque uma coisa é você poder fazer sozinho e outra coisa é você atingir os objetivos e metas para fazer esse trabalho sozinho. Então, assim, no meu caso, 99% dos trabalhos que a minha empresa faz, a gente desenvolve com pelo menos mais um profissional. Nem que seja eu e o meu sócio, a gente desenvolve junto, ou a gente terceiriza com um cara do, sei lá, geoprocessamento para fazer algum mapa específico para nós, mais elaborado, ou algum biólogo que precisa fazer o campo. Engenheiro florestal é fundamental na minha área, porque a gente está inserido aqui em Minas Gerais. Boa parte do estado está dentro do bioma Mata Atlântica, e a legislação do bioma Mata Atlântica ela é complicada para você fazer empreendimento, né? Então a gente precisa saber estágio de regeneração de mata para saber se pode intervir, se não pode. Olha o Val aí, o Val trabalha com geração e transmissão de energia, vai saber muito o que a gente está conversando aqui. Então, bioma Mata Atlântica, eu preciso de um engenheiro florestal para levantar o estágio de regeneração da mata para a gente. Então, esse é um ponto crucial. Então, assim, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu posso fazer esse trabalho sozinho? E se eu puder fazer ele sozinho, será que eu consigo atingir os objetivos e metas para fazer esse trabalho sozinho? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A resposta para mim, em 95%, 99% dos casos é: você não consegue fazer esse trabalho sozinho. Por isso que o que eu ensino no meu curso é modelo enxuto de negócio, desenvolvendo parcerias com outros profissionais. Então, assim, a gente sempre vai responder, ou quase sempre vai responder: eu não posso fazer esse tipo de trabalho sozinho, porque eu não vou atingir os objetivos e metas dele, mesmo que eu seja o responsável técnico por ele, entendeu? Então, assim, se eu posso fazer sozinho, é uma pergunta. A segunda pergunta é: vale a pena fazer sozinho, né? Eu tô anotando aqui, eu tô colando aqui umas coisinhas, né? Vale a pena fazer sozinho? Por exemplo, tem trabalho de biólogo aí, que a gente terceiriza trabalho com biólogo, especialista em mastofauna, herpetofauna, né? Mamífero, répteis e anfíbios, que eu poderia ir como ajudante de campo desse biólogo para fazer trabalho braçal. Eu consigo fazer trabalho braçal. Mas quanto que eu custo para minha empresa saindo do meu escritório e ir lá acompanhar um biólogo fazendo trabalho braçal? Não tenho nada contra quem faz trabalho braçal, mas eu estou dizendo que para minha empresa eu sou muito mais produtivo e muito mais caro do que se eu acompanhar o biólogo lá no campo, fazendo trabalho braçal com ele. Então, você tem que fazer essa pergunta: eu consigo fazer sozinho? Se eu consigo fazer sozinho, vale a pena eu fazer esse trabalho sozinho? Vale muito mais a pena você terceirizar a parte do trabalho, e você não pode ter essa impressão que terceirizar trabalho, você está perdendo dinheiro. Na verdade, você vai manter o seu foco se você faz licenciamento, e você vai terceirizar a parte, e você vai imputar essa parte do trabalho que é terceirizado dentro do seu preço global e vai entregar para o seu cliente. Você vai ganhar o seu parceiro vai ganhar o dele, e o processo no final vai sair redondo, o licenciamento vai sair, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tenha essa impressão de que você tem que fazer tudo e ficar com muito dinheiro dentro de casa, né, dentro do escritório, acumulando função, fazendo um monte de coisa, porque se você foca no seu,
você consegue fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos ao mesmo tempo. É o que a minha empresa faz. Hoje eu tô tocando aí, eu toco... eu não sei nem falar, mas eu tô tocando pelo menos uns 7 projetos de hidrelétrica ao mesmo tempo. E aí que a gente consegue ganhar dinheiro. A gente faz 7 projetos, 6. Meu sócio deve estar fazendo mais uns 6, 7 projetos para lá. E aí a gente consegue acumular dinheiro e terceirizando. É óbvio que a gente faz uma partilha dessa, né, parte com terceiros, mas a gente consegue tocar 7, 6 projetos ao mesmo tempo. Se a gente fosse pegar um projeto e fazer tudo dele, eu talvez ficaria só com um projeto, entendeu? E aí ficaria acumulado, cheio de coisa fazendo um projeto, e aí talvez essa chance de faturar mais seria menor. Porque na consultoria, se você trabalha muito, existe uma chance de você ganhar que chama ganho assimétrico. Existe a chance de você acumular dinheiro de forma assimétrica. Se você trabalha na CLT ou concursado, mesmo que você ganhe bem como concursado, você tem um ganho linear. Esse ganho você vai ganhar o mesmo tanto todo tempo. Se você trabalha na consultoria e você, depois de um tempo, né, que isso faz parte de um processo, você consegue pegar mais de um projeto, 2, 3, 4, 5, você consegue dar picos de ganhos que são assimétricos. Aí você consegue dar um pico lá, ganhar uma boa bolada de um tempo, e depois você normaliza isso, e isso volta a ficar mais ou menos normal. E aí nos períodos que dá as baixas, você tem um dinheiro acumulado para você não ficar com a cabeça estourando de problema, pelo menos por questão de grana. Então, na consultoria ambiental existe a chance de você dar picos de ganho que talvez em outras áreas que são mais estáveis, você não consegue dar esses picos. Então, tem vantagem e desvantagem de trabalhar, né, na carteira assinada e ser um concursado, e tem as vantagens e desvantagens de trabalhar na consultoria ambiental. Mas uma vantagem é que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Então vamos lá, né? Vamos dispersar não. A primeira pergunta é, dá pra fazer o serviço sozinho? A segunda é, vale a pena fazer o serviço sozinho? Porque quanto você custa, né, fazendo a gestão do processo ou fazendo a execução, entendeu? No meu caso, eu prefiro ser o gestor do processo de licenciamento, tratar com meio físico, biótico, socioeconômico, órgão ambiental, cliente, eu ser esse motor propulsor de tudo, do que eu ficar sempre indo lá no campo resolvendo bronca do meio biótico, resolvendo bronca da socioeconomia, sendo que eu não sou o cara especializado para resolver esse tipo de problema. A gente resolve muito meio físico e licenciamento ambiental, a gestão do processo, legislação ambiental, a gente lê muito, né? Não é advogado, mas lê bastante lei. Então, eu prefiro ser o cara que é o gestor. Vou no campo, vocês me veem muito aí nas minhas lives, aí, vou muito no meu story aí, eu vou muito no campo, mas eu vou no campo quando precisa. Quando eu posso encaminhar outro profissional terceirizado para ir no campo, esse cara vai no campo por mim. A outra pergunta o prazo para executar, se você pôr mais gente, né? Às vezes é o seguinte, todo mundo hoje, né? A gente vive num mundo muito loucura, cara. Então, assim, tá todo mundo pra ontem, quer as coisas pra ontem. Então, o cliente, quando ele te chama pra fazer um licenciamento, você fala, cara, pra quando você precisa disso? Pra ontem, cara. Esse trem é pra ontem. Então, assim, às vezes você vai ter que fazer uma junção de mais profissionais pra resolver o problema do seu cliente mais rápido, né? E se você tiver que fazer isso, não tem problema nenhum, desde que você seja íntegro e honesto. Você pode cobrar um pouco mais caro para resolver o problema mais rápido do seu cliente. Isso aí não tem problema nenhum. Mas não pode cobrar o dobro. Mas que se você tiver uma emergência para resolver para um cliente seu, é íntegro e honesto se você cobrar um pouco mais caro daquilo que você cobra habitualmente. Não tem problema nenhum. Agora, se for... Eu não sei se vocês pegam Uber aí, né? Aqui em Belo Horizonte tem muito Uber. Se você pega Uber... Dependendo da hora de pico, se você pega Uber 6 horas da tarde aqui na sexta-feira, tem hora que o preço do Uber é mais caro do que o preço convencional. É porque tem muita oferta e demanda. É uma questão de oferta e demanda, né? Tem muita demanda e nem tanta oferta. Então, vai ficar mais caro. Então, se o seu cliente está precisando de uma demanda mais urgente, emergencial, nada mais íntegro e honesto que você cobrar um pouco a mais dele e colocar um pouco, talvez, mais de gás, de energia, de profissionais para resolver o problema desse cliente logo, entendeu? Você vai acabar passando ele na frente de outros projetos que você tem aí,
se for mais emergente, principalmente se for um cara que tomou uma multa, uma autuação, né? Aí esses caras você tem que resolver o problema dele logo e aí ele vai passar na frente mesmo. Então, assim, nada mais íntegro e honesto que se você cobrar um pouco mais, tá? Mas não pode dobrar e ser desonesto, não pode dobrar o preço, triplicar não, porque você está prestando serviço para uma empresa maior, ou sei lá, coisas do tipo, tá certo? Posto isso, né, essas perguntas aí, você vai fazer uma pergunta também para você, cara. Isso aí, o Marcos está falando, nesse caso é a máxima, tempo é dinheiro, exatamente. Quais os custos indiretos que você vai ter para fazer a sua proposta? Você vai ter que, aqui, por exemplo, quem trabalha com drone, essas coisas, aqui, né, eu tenho drone, mas às vezes eu preciso locar aquele equipamento de topografia, o RTK, e eu não tenho, porque ele é muito caro. Mas a locação dele aqui em Belo Horizonte é R$200 a diária, alguma coisa assim. Para você colocar ponto de controle no campo e melhorar a sua precisão do seu imageamento de drone, por exemplo. Então o drone eu tenho, mas o RTK eu não tenho. Mas a diária do RTK é R$200, por exemplo. Então eu vou locar um GPS desse para mim fazer um trabalho. Quantos dias que eu vou precisar ficar no campo com esse GPS? 4, 5 dias? Então eu vou pegar e vou locar 5 vezes 200, eu vou ficar 5 dias com esse GPS, R$1.000, eu vou colocar ele dentro da minha proposta e boa. Ou eu vou ter que fazer análise de qualidade de água. A análise de qualidade de água que acontece aqui com a gente eu mando para o laboratório as demandas, o laboratório já me manda as caixas de isopor com todos os frascos, com os reagentes todos dentro, tudo etiquetado, para eu só coletar água no campo. Mas isso tem custo. Então, quanto que custa para fazer uma análise de água, por exemplo? Você tem que orçar lá no laboratório, ver quanto que fica, botar dentro do seu preço. Esses custos aí são custos que eu chamo de custos indiretos. Então, você tem que ficar ligado nessas coisas. Outros custos indiretos, deslocamento, né? Você vai precisar, igual a gente está trabalhando numa região aí que é perto de Valadares, governador Valadares. O Igor Janotti está aqui, ele sabe o que eu estou dizendo. E a região lá, ela é uma região acidentada. Então a gente tem que ir num carro 4x4. A minha empresa tem um carro 4x4. Mas teve uma época que o meu sócio estava usando esse carro 4x4 que a gente teve que locar um veículo desse 4x4 para ir para o campo. Então quanto que custa isso? É caro a locação de um veículo. Então você tem que entender a região que você está indo, se ela topograficamente ela é complicada. Você vai colocar um veículo 4x4, quantos dias você vai precisar locar esse veículo? Geralmente a gente loca pela Localiza, não sou patrocinado pela Localiza, mas a Localiza ela te dá suporte em dá problema aí, ela troca o carro para você. Locadoras menores, elas não têm esse alcance, então a gente aluga com a Localiza por causa da segurança, se der problema. Então você precisa, e mesmo que uma dica já matadora, a gente usa dirigir uma D20, né? Mesmo que a gente use o nosso veículo, tá? A gente coloca uma taxa de locação do veículo por 2 motivos. Porque o nosso veículo está depreciando no campo e já aconteceu com a gente do nosso veículo estragar em campo. E se o seu veículo estraga em campo e você não cobra a locação do seu veículo na sua proposta, você vai ter 2 gastos. Você vai ter um gasto para arrumar o seu veículo e vai ter um gasto para alocar um veículo que você não orçou para poder acabar o trabalho de campo. Então, mesmo que você utilize o seu veículo, coloque uma taxa de locação, mesmo que ela seja mais baixa do que a taxa das locadoras, mas não deixe de colocar, porque eu brinco, né, que tudo vai bem até dar errado. Então, se der errado uma hora lá, você vai estar coberto com esse custo de locação, mesmo que você coloque o seu veículo no campo, entendeu? Isso já aconteceu com a gente não orçou esse dinheiro para esse veículo, tivemos que arrumar o nosso e tivemos que locar um para acabar de fazer o campo, então a gente tomou 2 preju numa raquetada só. Depois dessa, a gente aprende, né? Então é por isso que eu estou aqui para dar dica para vocês, e é por isso. Então, veículo para deslocar, combustível, a gente joga em média, quando é veículo que não é 4x4, a gente joga em média veículo, o rendimento de 10 km por litro, para facilitar nas contas aí, e a gente estima quantos quilômetros que a gente vai deslocar da nossa cidade de origem até o local do empreendimento, quanto que a gente vai rodar lá por esses dias, e faz uma conta de combustível. Hospedagem,
Se você tem que hospedar no local que você vai trabalhar, você vai ligar no hotel lá que você precisa hospedar, vai ligar em alguns hotéis e vai pegar um preço médio de hospedagem e vai jogar a hospedagem para quantas pessoas? Eu não indico fazer trabalho de campo sozinho se você vai para o matão. Se você vai para um lugar mais tranquilo, eu até indico você fazer trabalho de campo sozinho. Mas eu aqui, a gente pega Mata Atlântica, em lugar íngreme, estágio avançado, estágio médio de regeneração. Se você for picado por uma cobra lá, se você quebrar uma perna lá, se você estiver sozinho, você tá lascado, tá? Então, não indico fazer trabalho de campo sozinho. No mínimo com um ajudante de campo, ou, né, quem vai comigo aí nas últimas aí tem sido o Igor Janotti. Aí ele vai de ajudante de campo, carrega as malas, tudo, as mochilas, os rangos. Então, assim, mas hospedagem para 2 pessoas, né? 10 km. Não, então, olha o Diegão aí. A gente usa a média de 10 km por litro, né? E aí, o Diegão é figura demais, aluno também. Então, assim, você tem que ver se você vai hospedar, quantas pessoas, liga no hotel da cidade, pega a média de hospedagem. O Igor tá falando que é pirambeira e pirambeira, então não é seguro ir sozinho para esse tipo de lugar. Se você voltar no meu story aí, mas não sai daqui agora não. Tem eu atravessando uma pinguela, que eu fiz um TBT hoje aí. Então essa pinguela aí, se você vai lá e chove e dá uma tromba d'água, você fica do lado de lá. Então tem que tomar cuidado, tem que estar acompanhado de alguém. Então tem que, equipamento, veículo, combustível, hospedagem, alimentação. Alimentação a gente faz o seguinte, a gente fica hospedado em hotel, a gente toma café no hotel. E a gente geralmente não almoça, né? A gente faz uma compra para comer no campo. Então a gente toma café no hotel, compra um lanche no meio do caminho aí, enche de água, de suco, de rango, come ao longo do dia e à noite a gente janta e toma uma cervejinha, porque ninguém é de ferro nesses campos aí, né, gente? Não tem problema tomar uma cervejinha, não. Só não abusar. Mas é por aí que a gente faz, então a gente coloca uma diáriazinha aí de, sei lá, 60, 70 reais, 50, depende do município, da região que você tá. Mas a gente coloca por dia, por cabeça, uma diária de valor de alimentação também. Mas geralmente a gente toma café no hotel, certo? Então, outra coisa que tira aí acabou os custos indiretos. Depois vem a questão de imposto, tá? Imposto é a tributação que, para quem tem empresa aí, ou se você é pessoa jurídica, né, ou se você é pessoa prestador de serviço autônomo, você tem uma tributação que você tem para emitir nota fiscal. E aí, em cima do seu valor de somar, que eu vou explicar aqui mais detalhadamente, mas você somou as suas horas técnicas, as suas horas técnicas de campo, hora técnica de escritório, os seus custos de deslocamento, sua logística, sua locação de equipamento, vai dar um valor, você ainda tem que agregar o valor do imposto, lucro, né? Seus contingenciamentos aí, você tem que pegar e botar ainda um imposto sobre esse custo, tá certo? E aí, na nossa empresa é 17%, tem empresa que é menos, tem empresa que é 11%, tem empresa que é mais, e você vai ter a sua tributação para você poder receber o valor que você cobra líquido. Então você tem que imputar o imposto. É como se você tivesse 10 mil reais e não cobrasse imposto, vai descontar o imposto, você não vai receber 10 mil. E se você quer receber 10 mil líquido, você vai ter que pegar 10 mil, inserir o imposto para ficar 10 mil líquido para você lá no seu caixa, entendeu? Então a tributação varia de empresa para empresa, no meu caso é 17%, mas eu já vi de 11% e tudo mais. Antes de eu passar para hora técnica, eu vou responder umas perguntas aí. E hora técnica, a hora que você cobra para o seu trabalho, se você tem empresa, hora técnica não é lucro. Hora técnica é remuneração, é o seu salário. Lucro é o lucro que você coloca dentro da sua empresa para você desenvolver outras coisas, ou ter um pé de meia lá na sazonalidade, né, na hora que faltar algum trampo e tudo mais. Então, hora técnica não é lucro, tá certo? Hora técnica é o salário pro labore que vai remunerar você e a equipe sua que trabalha na sua empresa, tá certo? O Paulo tá perguntando aqui, se quiser eu também vou como ajudante de campo, pela experiência, tenho um bom conhecimento de mata bruta. Isso aí, é isso que o Paulo tá falando. Eu não sei se você tá falando pra mim, se você tá falando que você vai,
Mas é isso, em geral a gente leva um caba que tem a manha de andar no campo, que sabe andar, que sabe, né, desembolar os negócios. O Diego Queiroz aqui já tá falando, o Diego Queiroz trabalha é meu aluno e trabalha qual que é a empresa que você trabalha atualmente, cara? Ele trabalha pra uma ferrovia e ele tá dizendo que ele roda no trecho sozinho, perneira, facão e Deus. Afugentando as cobras. Pois eu não posso, né, penalizar o Diegão de fazer isso, mas quando eu vou para os meus trabalhos, a gente faz uns trabalhos bem brutos também, e, né, até o trabalho para render eu preciso de ir com mais de uma pessoa, cara, e os nossos trabalhos a gente vai até com mais de uma pessoa para ficar menos dia no campo, né, é empreendimento privado, então quanto mais rápido eu for e voltar, mais eu tô liberado para fazer outros trabalhos. Esse é o raciocínio de quem tem empresa, pelo menos, na minha cabeça. E o Paulo tá dizendo que na Caatinga é Arbustiva Espinhosa. Eu já fiz trabalho na Caatinga, cara. Mesmo com blusa de manga comprida, você toma um monte de espinhada aí, o bicho pega, bicho. O bicho pega mesmo. O Val tá falando que a parte mais divertida essa parte é a mais divertida do campo, né? O famoso tirar a poeira da garganta. Pô, legal demais, cara. E coloca espinho na Caatinga, a Maiara tá falando, cara. Mandacaru bruto. Isso mesmo, unha de gato, peguei tudo isso. Eu fiz um trabalho no Piauí, em uma eólica lá da Queiroz Galvão. Aconteceu tudo isso aí. Comi poeira, peguei uns mandacaru brabo lá, fizemos um inventário florestal lá com o engenheiro florestal. Foi bruto, cara. Foi bruto. Isso aí, cara. Legal demais. O Diegão tá falando que trabalha na Oicos, na Ferrovia Norte-Sul. Beleza. Então, assim, essas perguntas, gente, são perguntas que tem que ser feitas para você. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: o modelo de negócio que eu adoto vou repassar as perguntas então. Se você consegue fazer esse trabalho sozinho, é uma. Se mesmo que você consiga fazer esse trabalho sozinho, vale a pena você fazer esse trabalho sozinho? O prazo para executar, cara, o prazo para executar te permite fazer o trabalho sozinho ou você precisa colocar mais gente para fazer isso em menos tempo em função da pressa do seu cliente, tá? A outra pergunta é: quais são os custos indiretos que você precisa ter? Foi no Caldeirão, Paulo. Eu fui no comecinho do processo lá das eólicas do Caldeirão. Custos indiretos no Piauí. Equipamento que você precisa alocar, análise de água que você precisa fazer, quais que são, né, os gastos exclusivos que esse projeto, deslocamento, que é veículo, combustível, hotel, hospedagem e alimentação. Eu tive bem perto de você aí, né, cara? Sim, eu vi suas fotos no seu Instagram, no seu Facebook, no Instagram, no Caldeirão. Sim, eu tive bem perto aí, cara, bem massa. Região linda. E é uma parte do Brasil que eu não conheceria se eu não estivesse trabalhando, né? Assim, dificilmente eu conseguiria chegar aí né, remunerado ainda, cara. Então foi muito legal, foi um trabalho muito, muito legal de eu ter feito aí. Eu fui antes de começar as obras, logo que saiu a licença de instalação, eu tive nesse Piauizão aí, cara. Legal demais. E aí, pessoal, posto isso, essas perguntas, você vai partir para a elaboração da sua proposta. Então, assim, eu só faço uma proposta hoje, eu só faço uma proposta depois que eu respondo essas perguntas. Mas hoje, com os clientes que a gente tem, cara, eu só faço uma proposta hoje depois que ele me escreve um termo de referência. Termo de referência vai estar elencado tudo que o cliente ele espera que você preste de serviço para ele. Então vai ser o primeiro documento formal. Depois de uma reunião, o cara fala: então, Leandro, eu quero que você faça uma proposta de uma central geradora hidrelétrica para mim, uma CGH. Ok, beleza, cara. Mas me dá um termo de referência, o que você quer que eu faça para você, para que fique documentado aquele serviço que eu vou te prestar, porque a gente já fez trabalho sem termo de referência, sem elaborar proposta, sem fazer contrato, e aí, cara, fica um cheque em branco assinado por você, saca, cara? Fica um cheque em branco assinado por você, que aí você vai fazer um monte de trabalho que está embutido aí, que se você não tiver delimitado dentro de um termo de referência, de uma proposta, de um contrato, vai poder tudo pode. Então não é que tudo pode, você não pode fazer tudo, tá?
O Val tá falando que contrata mateiro, a gente também contrata mateiro, isso mesmo. Mas eu tô dizendo assim, Val, é porque às vezes eu tenho que ir 2 dias em campo, cara. Eu prefiro levar um cara, um mateiro que eu conheço, que já trabalha comigo, ou o Igor Janotti que tá aí, que já vai comigo, porque a gente desembola o trabalho mais rápido, cara. Então assim, eu chego lá e já mato. Agora esses trabalhos igual você, que muda pro lugar, tá morando no lugar, né, mora fora, vai ficar muitos dias fora, eu concordo que essa logística sua de contratar um cara local é mais jogo mesmo. Mas eu tô dizendo é quando a gente tem que ir, quando eu tenho que fazer um trabalho bem específico, eu prefiro ir com um cara que eu já tenha trabalhado com ele, que ele já aprendeu o negócio. Por exemplo, inventário florestal, quando eu vou com, eu prefiro, quando vai fazer inventário florestal, eu prefiro eu ir com o engenheiro florestal do que o engenheiro florestal chegar lá e contratar um mateiro. Porque se o engenheiro florestal for contratar um mateiro, o serviço vai demorar 2 vezes mais. E aí, como eu já fiz com florestal, aí nesse caso eu prefiro ir a campo com o cara, que a gente mata a pau. Eu já sei o que ele vai fazer, ele já sabe o que eu vou fazer. A gente gasta metade do tempo que gastaria contratando um cara local. Mas a sua ideia é aplicada por nós e é louvável de considerar isso, de contratar um mateiro na região que você está, né, cara? Ronaldo, no meu curso eu disponibilizo modelo, cara. Aqui não, aqui é aberto demais para disponibilizar conhecimento muito da minha empresa, né, cara? Porque tem questão vinculada ao meu sócio também. Então, cara, eu vou chegar nessa parte, Danilo, mas o Danilo tá perguntando aqui se tem como fazer trabalho de campo sem grana. A gente pede mobilização. Quando eu faço a proposta, eu vou chegar nessa parte lá. Quando eu faço proposta, a gente pede geralmente 3 a 5% do valor no ato do fechamento do contrato, cara, porque a gente pega esse valor para subsidiar o valor de campo. Então é para pagar esses custos iniciais de locação de veículo, deslocamento, hospedagem. Essa é outra dica que eu dou, quando você faz uma proposta lá, chega no valor final, veja quanto que vai custar para você fazer a sua primeira visita de campo e cobre 3 a 5% aí do seu cliente para ele te pagar uma mobilização, chama mobilização. E aí ele vai fechar o contrato com você e vai botar uma grana no seu bolso antes de você sair. E aí você vai sair e você vai sair com um centro de custo desse projeto. Você não vai precisar de tirar dinheiro do bolso para poder fazer campo. Com a gente já aconteceu da gente fazer isso, mas com um cliente que a gente confia muito. Mas em geral, eu sugiro que você peça 3 a 5% aí de mobilização, que é para custear os seus gastos iniciais de projeto, tá? E isso é uma prática de mercado, né? Não é o Leandro que inventou. E as contratantes aceitam isso porque tem que aceitar. Senão o trabalho não roda. Você tem que pagar para trabalhar, entendeu? Esse raciocínio não cola. A não ser que a empresa de consultoria não cobre, a empresa que contrata também não vai abrir, né? Não vai te ceder isso por ela mesma. Mas é uma dica que eu dou aqui, que é você cobrar a mobilização, entendeu? Então, mobilização de 3 a 5% quando você fecha uma proposta. Paulo tá falando, quando eu for aí, cara, eu te contrato, mas eu acho que dificilmente eu volto aí a trabalho. Talvez eu volte aí para te visitar algum dia, cara. O Igor tá falando que o termo de referência encaixa para todos os clientes. Alguns não são estruturados para isso ou não estão por dentro disso ou daquilo. Aí, então, é porque é porque eu tô seguindo o meu raciocínio aqui. Eu cheguei nessa parte, Igor. Vai ter cliente, cara, que não vai ter condição de entregar um termo de referência para você. Aí você vai ter que ser safo e escrever a sua proposta técnica bem escrita. E existe um item da minha proposta que eu escrevo que chama condição de contorno. Quem é engenheiro aí sabe o que é condição de contorno. Condição de contorno é o seguinte: eu vou fazer o que está dentro aqui das minhas mãos, cara. O que está fora das minhas mãos é a condição de contorno. Então eu coloco lá, eu faço o licenciamento com 2 campanhas de campo, engenheiro florestal contratado, o meu mateiro contratado, 5 reuniões com o órgão ambiental, e tô falando coisas hipotéticas aqui. E não está contratado imageamento de drone, laudo de qualidade de água, equipamento de topografia, mapa topográfico, e aí você vai, se você não tem um termo de referência, você vai escrever lá na sua proposta técnica uma condição de contorno que ela te dê condição de executar aquilo que você está precificando.
Por isso que eu tô falando, para não fazer trabalho, se você não tem termo de referência, se você não tem proposta técnica, se você não tem uma proposta comercial e se você não tem contrato, você tá assinando um cheque em branco com o seu contratante, cara. Tem que tomar muitíssimo cuidado, porque o prejuízo, ele não é só no dinheiro, o dinheiro escorrendo pelo ralo, é no tempo que o seu contratante pega e ocupa você também. Se você orça 20 horas de um determinado trabalho e gasta 40, você está dividindo o seu valor que você está cobrando pela metade. Então não é só o dinheiro na hora de cobrar para fazer a proposta. Se você trabalha além da conta, você também está tomando prejuízo. Então na sua proposta, escreva muito bem aquilo que você vai fazer e melhor ainda, aquilo que não está contemplado na sua proposta, tá certo? É por isso que eu digo que preço ambiental, serviço ambiental, ele é totalmente customizável. Não é tabelado, não existe preço tabelado. Porque agora não existe preço tabelado porque você precisa ter uma condição de contorno para poder dar um preço. Agora, Igor, uma coisa que acontece quando o cliente não te dá um termo de referência, isso já aconteceu comigo N vezes, eu já ganhei e já perdi concorrência por conta disso. Quando o cliente não te dá um termo de referência, o mesmo trabalho, dependendo, aí o seu cliente não te dá um termo de referência e pede um preço para eu elaborar, para o Igor aí elaborar e para o Valdair elaborar, sem termo de referência. Aí o mesmo serviço vai ficar, o meu vai ficar 40 mil, o seu vai ficar 20 e o do Valdair vai ficar 80. E aí, quem que vai ganhar? Você vai ganhar o de 20, mas você contemplou tudo que precisa ser feito? Então pode existir má fé de quem é contratado, dar um preço lá embaixo e ficar fazendo aditivo, mas o seu cliente tem que ter noção do que ele está te pedindo, cara. Se o cliente não tem know-how para pedir o que ele está te pedindo, ele também está correndo um risco alto. Mas você também está correndo um risco mais alto ainda, que se ele orça com 3 empresas, ele não vai ter um balizamento de preço. Então o termo de referência, ele baliza o preço, porque quando você entrega o mesmo termo de referência para 3 empresas, o preço delas tem que ser mais ou menos parecido, ou tem uma empresa aí que está querendo ganhar muito dinheiro em cima de um trabalho, tá certo? Então essa dica que eu dou é ter o termo de referência em mãos, cara. Tem que ter, e se não tiver, aí vai ficar com você para fazer o termo, para escrever as suas condições de contorno dentro da sua proposta. Fica essa dica, tá certo? Isso já aconteceu com a gente. A gente perde muita concorrência para cliente que não sabe pedir preço. E aí a gente vai e coloca as coisas para fazer tudo bonitinho. Vem um cara lá e coloca que ele vai fazer o mínimo do mínimo do mínimo, pensando em pedir aditivo lá na frente. Aí ele ganha concorrência na hora, mas no final o preço dele fica mais caro do que o nosso. Então, são coisas que o mercado ensina. Danilo Bolzinho, entendeu, meu brother? Entendeu a parada? O Marcos está falando que é boa a mobilização. Cara, a mobilização é fundamental para um negócio funcionar. Empresa pequena de consultoria igual a minha, ela não vive sem a mobilização. Porque senão eu tenho que tirar dinheiro de um centro de custo. Centro de custo é quando você tem a grana de um projeto. E aí você pega projeto e aloca dinheiro desse projeto nesse aqui. Se você gasta dinheiro de um centro de custo no outro, cara, você tem grande chance de fracassar com a sua empresa. Então a mobilização, ela é fundamental, principalmente para empresa pequena, que é o meu caso de empresa de consultoria. Tem que ter a mobilização para poder pôr um pouco de dinheiro para você sair para o campo, porque senão você vai gastar dinheiro ou do seu bolso ou de outro centro de custo, cara. O Marcos está dizendo aqui que montou as propostas com base nas minhas dicas, que eu venho disponibilizando, e a live está elevando ainda mais o conhecimento. Obrigado, cara, legal. É para isso que eu estou aqui. O Diegão está falando que o termo de referência a gente pode fazer com um cliente menor, exato. Após uma reunião e acordo entre as partes, sem o menor problema. Eu já fiz um monte de termo de referência com o cliente, e é isso mesmo que acontece. Aí o cliente assina para você fazer isso aí, cara, é isso aí. Concordo plenamente, já fizemos muito isso. Cliente menor, ele é mais dependente de você, vai depender da energia que você quer gastar com ele. O Igor está falando que é porque o cliente não sabe ao certo a problemática. A grande maioria dos clientes pequenos, né, Igor? Eu concordo com o que você está dizendo,
Os clientes nem sabem o que eles estão pedindo para você, né, cara? Exatamente, não sabe. Paulão, vou aí comer uma macaxeira? Claro que vou, cara. Pode deixar que eu vou, sim. É um sumário executivo, sim, seria um sumário executivo de como que vai funcionar o negócio. Não precisa ser nada muito rebuscado, mas isso balizaria para outras empresas também orçar e ter um preço parecido com o seu. Igual eu te falei, o meu preço ser 40, o seu ser 20, o do Valdair aí ser 80. O Valdair tá falando que aconteceu com ele essa semana. E acontece, cara. O Mouzinho o Danilo Mouzinho também é do consultor ambiental moderno. Exatamente, cara, exatamente. Tá aprendendo lá, tem modelo de planilha, modelo de contrato e planilha, né, planilha de orçamento, modelo de proposta. A Mari tá falando, devo colocar aqui Leandro. Matheus, ok. Matheus, não entendi. Colocar uma relação de preço para o cliente no contrato ou no termo? Não, o preço vai na proposta comercial. Então isso. A lógica, vamos partir de uma lógica ideal, tá, gente? Se não tiver a lógica ideal, são esses casos que são outros casos aí, que os casos omissos que nós estamos tratando. O que o cliente não sabe fazer termo de referência, tal, não chega termo de referência para você, ok. Mas o caminho das pedras você recebe um termo de referência, você vai fazer aquelas perguntas que eu fiz no começo da live aqui, você vai fazer uma proposta técnica. A gente aqui na nossa empresa separa proposta técnica de proposta comercial. A proposta técnica, ela é exclusivamente técnica. Você vai contar o que você vai fazer no campo, quantos dias você vai ficar, qual o licenciamento que trata, se você vai fazer o licenciamento ambiental, a agenda verde, que são as intervenções, a agenda azul, que são as outorgas, os usos insignificantes, quantos dias você vai ficar no campo, quantos dias você vai ficar no escritório, quais os profissionais que estão envolvidos. Isso é só... na proposta técnica, você não vai mencionar preço, você não menciona preço. Você vai discursar só a parte técnica, exclusivamente técnica. Escreveu. Acabou a proposta técnica. Você vai pegar a sua proposta técnica e vai pegar uma planilha do Excel que você vai fazer a sua tomada de preço aí e vai pegar a proposta e vai fazer a proposta comercial. Você vai converter tudo aquilo que você escreveu na técnica para dinheiro. E aí você vai levantar os seus honorários, os honorários do seu parceiro, com o imposto do seu parceiro, os seus custos indiretos, logística, deslocamento, hospedagem, alimentação, equipamento, custo de análise de água. Vai colocar isso tudo dentro de uma planilha, vai botar o seu lucro, vai botar o seu imposto, os seus contingenciamentos, os seus custos administrativos aí, e aí você vai chegar no valor final. E aí você vai pegar a proposta, são dois documentos do Word distintos para um mesmo cliente. A proposta técnica ela é exclusivamente técnica, a proposta comercial ela é exclusivamente comercial. Aí você vai falar aquele valor que você chegou e a forma que você vai receber os seus pagamentos. Então vamos supor que você chegou num valor, o seu valor global aí é 10 mil reais, incluindo os impostos. Você vai falar para o seu cliente o seguinte: eu preciso receber 5% do valor aí, vamos por 100 mil. Vamos supor que você fechou um contrato de 100 mil reais. Eu preciso de 5% de mobilização, que é 5 mil reais, que é para bancar o meu início aqui de trabalho. Então eu vou pedir 5% de mobilização. E hoje a minha empresa, cara, isso é uma dica que eu dou. Eu não estou dizendo que a gente faz mais certo ou mais errado do que ninguém. A minha empresa faz o seguinte: a gente divide mensalmente para o cliente. Eu estou dizendo que eu estou partindo de um contrato de 100 mil. Eu peço 5 mil, 5% de mobilização. Sobrou 95 mil reais. Eu divido para o meu cliente de 12 vezes, ou de 10 vezes, ou de 8, ou de 15, ou de 24. A gente está fazendo isso com o cliente, está fazendo em 24, um contrato maior do que isso. A gente divide por mês para o cliente pagar a gente mensalmente e a gente ter uma entrada de dinheiro mensalmente, independente das demandas que vão ocorrer ao longo desse contrato. Então a gente dilui ao longo do tempo, e tem tempo que a gente trabalha menos e tem tempo que a gente trabalha mais. Só que a gente divide linearmente as entradas de valores, sabendo que
a gente vai ter uma época que a gente vai gastar mais do que a gente recebe naquele mês e vai ter mês que a gente vai gastar menos do que a gente recebe naquele mês. Que está dentro do cronograma que o Igor está dizendo isso aí. É isso aí, é o cronograma executivo. Então a gente vai colocar o cronograma. Mas o que a gente faz hoje? A gente faz um cronograma executivo das ações na proposta técnica e um cronograma de entrada de recurso diferente do cronograma executivo. É exatamente isso que eu estou explicando. Porque a gente hoje opta, a minha empresa opta, eu não estou dizendo que é o mais certo ou o mais errado, eu estou dizendo é o que eu faço. A gente opta por receber valores lineares, mesmo sabendo que vai ter um mês lá que eu vou trabalhar pra caramba, e um mês que eu vou trabalhar menos, e outro mês que eu vou trabalhar pra caramba, eu prefiro receber linearmente, cara. Porque para a empresa de consultoria é muito mais legal você saber que vai entrar 10 mil ou 5 mil todo mês, que você faz a conta que você tem aquilo no seu bolso, entendeu? E eu sei que aí vai ter mês que eu vou receber 5 todo mês, só que tem mês que eu vou gastar 7. Então no mês que eu vou gastar 7, eu vou ter que guardar 2 para mim gastar os 7 no outro mês, entendeu? Então a gente prefere fazer dessa forma. Não julgo quem faz por sazonalidade, porque, por exemplo, você pode fazer uma campanha... Não amarra na licença. Pô, ensinei isso para alguém, cara, pro Luciano, né? Deixa eu só parar mais um pouco só para ler aqui. O Igor tá falando, então, na proposta... Como que conta o cronograma de execução contando os órgãos ambientais? Cara, a gente conta, é por isso, Igor, que a gente coloca as entradas mensalmente. Porque eu não amarro entrada de dinheiro com a aprovação da licença dos órgãos ambientais. Talvez você chegou aqui agora, eu vou contar um caso que aconteceu comigo essa semana passada aí. Só molhando a palavra aqui. O que acontece é o seguinte, Igor, eu já amarrei um trabalho que a gente ia receber 60% do valor desse trabalho na aprovação da licença. O cliente desistiu. A gente recebeu só 40% e o cliente resolveu parar. Como é que ele ia pagar se estava aprovado, se estava amarrado da aprovação da licença? E na semana passada, um cliente nosso fez um monte de coisas que a gente não concorda com o órgão ambiental. E a gente tinha acho que 10% amarrado na aprovação da licença. O contratante, o cliente fez algumas coisas erradas com o órgão ambiental e o processo dele foi indeferido. E a gente estava no bolo para receber 10% da aprovação da licença. Foi indeferido. A gente vai receber os 10%? Não vai receber esses 10% nunca, nem que a vaca tussa. Então é por isso que ao longo do tempo, de tanto tomar chibatada nas costas, a gente preferiu diluir ao longo dos meses para ficar mais suave para o cliente e a gente ter certeza que a gente vai receber, porque a gente só faz o cronograma até quando bate lá no protocolo do órgão ambiental. O órgão ambiental demora um prazo além do que é previsto legalmente para entregar as licenças. Então, se você amarrar dinheiro na entrada da licença, você vai ficar 1, 2, 3 anos sem ver a cor de dinheiro nenhum. Então a gente, de tanto apanhar, a gente opta por diluir para o cliente e não amarrar na aprovação da licença. Acho que agora você compreendeu o raciocínio que a minha empresa tem. Na verdade, foi de tanto experimentar, errar e acertar, a gente chegou nesse ponto, entendeu? Então, assim, a gente prefere fazer assim porque depois, eu sei que lá na frente vai ter vistoria, vai ter o final do processo lá, mas aí eu prefiro ter esse dinheiro no bolso, já ter recebido ele, do que estar amarrado com esses recebimentos lá, cara, porque é complicado você amarrar, você vai deixar de ganhar dinheiro, ou se esse processo for indeferido, ou no caso aqui de Minas, em dezembro de 2017, a legislação ambiental mudou, e aí mudou o jeito de fazer o licenciamento, e aí ficou mais complicado para uns, mais simples para outros. Eu não indico, na minha opinião, você amarrar valor na aprovação da licença. Se o seu cliente insistir muito e você ceder, eu sugiro que você amarre pouco, valor baixo, tá certo? Então essas são algumas dicas que eu queria dar para você aí. O Valdair tá falando aí que essas dicas são muito valiosas para não deixar de anotar, não deixa mesmo. Então não vale a pena amarrar. Então assim, o que diferencia a gente do que eu vi de outras empresas é que o nosso... gente,
A live vai acabar e eu vou ter que voltar, tá? O Instagram tá contando 29 segundos aqui. Eu vou desligar e vou ligar de novo, beleza? Pra gente continuar aqui, ó. Não amarra. Vamos voltar, beleza? Fala, pessoal, já tô de volta aqui. É porque eu esqueci, rapaz, de avisar vocês. Que maluquice. Nem vi que eu tô falando há 1 hora já. Fala, galera. Fala, Julio de la Cruz de Ouro Preto. Tudo bem? Fala, galera. Vai chegando aí. Foi mal, eu esqueci de avisar. Tava dando 1 hora aqui e o Instagram começou a fazer uma contagem maluca aqui. Eu fiquei doidinho com medo de perder a live. Então vamos embora. Obrigado por vocês terem voltado rápido. Tá legal a live aí, galera? Estão gostando? As dicas estão boas? Me conta aí, porque só eu que tô falando. Me conta aí. Fala, Júlio. Beleza, cara? Tá legal aí, cara? Você tava escrevendo que ia cair, eu tava lendo as coisas lá pra cima. Ó, legal. Cara, eu tô falando tem 1 hora, nem vi que eu tô falando tem 1 hora. Tá legal então pra vocês, estão gostando, né? Que bacana. Vamos tocar então aí, sem delonga. Legal, cara. Bom, voltou a maioria das pessoas, tá aí. A Tami tá aí, a Tami também é aluna do consultor ambiental moderno. Ó, o Igor, legal, bacana. Ó, legal as dicas, estão gostando, né, pessoal? Bacana. É muito legal, cara. O Júlio é lá de Ouro Preto, morou na República do meu sócio, lá do Matheus, do PSDB, já fez estágio. Você fez estágio na MLT, não fez? E aí tá legal, estão gostando, né? É isso, pessoal, assim, legal vocês interagirem também, porque vocês vão trazendo, vão contribuindo e vão trazendo perguntas. E aí, é porque às vezes eu tô contando só o final da história, de onde eu tô partindo hoje, né? Mas pra gente chegar nesses conceitos que a gente tem e aplica, a gente apanhou muito aí no mercado, entendeu? Então eu ensino pra vocês, pelo menos na minha concepção, o que eu já apanhei eu não ensino. Eu ensino o que eu faço e executo hoje. O Júlio fez estágio na MLT em 2015, bacana. O Eduardo tá me perguntando, como tratar a possibilidade de um indeferimento com o cliente, uma vez que envolve investimento da parte dele que talvez não atenda o esperado da parte dele. Cara, indeferimento é uma situação complicada, acontece, né? O que a minha empresa faz, cara, é porque o que eu digo sempre é o seguinte, tá? O cliente que te contrata, ele já entra nesse negócio, se ele não sabe, ele precisa saber do risco do negócio, ele tem que saber do risco do negócio que ele está entrando. E você, enquanto empresário também, empresa, você também tem que saber do risco que você está entrando. Mas você não pode assumir o risco que o seu cliente assume. O seu cliente, geralmente, ele é maior do que você e ele tem o risco do negócio dele. Agora, o que acontece na minha empresa é o seguinte, quando dá pau e quando dá alguma coisa errada, ou uma zebra, que foi alguma coisa que a minha empresa fez, a gente arca com prejuízo. A gente arca. Se eu faço lá um inventário de flora, lá, de inventário florestal, e o inventário florestal toma bomba, a minha empresa assume de fazer o inventário correto. Então, mas você não pode assumir o licenciamento da pau em função de alguma coisa que o seu cliente fez e o seu cliente cobrar de você, entendeu? Então, você tem que entender o risco do seu negócio e assumir o risco do seu negócio. E o cliente tem que entender o risco do negócio dele e assumir o risco do negócio dele. Mas geralmente quando dá esse tipo de indeferimento, gera algum estresse entre as partes, né? Não fica uma coisa muito legal, mas a gente está aqui para fazer o certo, mas a gente também erra. E quem não atua na consultoria aí tem que entrar logo no mercado para você começar a errar e fazer as coisas erradas logo. Porque quanto menor você for, você pode errar, em teoria, você não pode errar, mas você vai errar mais, você vai errar com gente menos, né, menos encorpada, com projetos menos complexos, e aí você vai aprender logo esse jeitão do mercado, porque a gente erra. Eu erro até hoje. É normal errar, mas é normal, mas não pode ser corriqueiro, e não pode errar onde a gente erra no mesmo lugar. Mas faz parte do negócio errar, né? Então, a gente já perdeu prazo, já perdemos um prazo por causa de um dia. E aí esse prazo por causa de um dia já deu um BO danado. Então essas coisas acontecem, cara. Assim, ninguém quer errar,
mas na sua consultoria ambiental e na sua vida profissional, atira a primeira pedra, quem nunca errou aí, pode tacar a pedra aí que eu quero ver que não vai ter nenhuma sendo jogada, tá certo? Então assim, a gente tava falando na outra live, né, na outra parte da live, que o Valdair tava falando que é para anotar essas dicas que elas são muito legais e a gente faz essa divisão de preço linear, mobilização de 3 a 5%, a gente tenta diluir isso ao longo do tempo e amarrar o menor valor possível dentro da aprovação da licença, uma vez que existem fatores que são intangíveis ou são fatores alheios à sua vontade que podem comprometer esse dinheiro que vai entrar lá na aprovação da licença, tá certo? Então tomem cuidado quanto a isso. Vamos lá, mais algumas dicas aí então que eu tenho para dar. A composição, o resumo então para você compor um preço, gente. O resumo, vou fazer um resumão aqui para você. Para você compor seu preço, tá? Então, algumas pessoas me perguntam, Leandro, mas como é que eu vou fazer para me fazer uma tomada de preço? Tem, todo esse conteúdo tem no curso, com planilha, proposta, sim. E eu faço live. Essas 2 lives aí vão ficar disponíveis no grupo secreto de alunos do Consultor Ambiental Moderno, tá? Então quem é aluno meu aí, depois, né, dessa live aqui, a live é live ao vivo para quem tá no Instagram, eu tiro ela do ar e depois eu coloco no grupo secreto de quem é aluno, fica disponível lá pro resto da vida. O resumo mas tem aula disso lá, sim. A composição de preço, você vai ver as suas horas técnicas para você trabalhar em campo, para você trabalhar em escritório, você vai contratar o seu parceiro. Isso, caramba. Cara, mas eu uso o 5W2H. O Igor tá falando. Na MLT, sendo enxuta, se você usar o 5W2H, funil de venda, VSS, ferramenta de gestão, a gente usa. O 5W2H eu ensino no Consultor Ambiental Moderno. É a técnica de elaborar projeto que eu ensino lá no meu curso, cara. Legal de você saber isso, que não é todo mundo que sabe, não. Então, quem ainda não é meu aluno, quem é meu aluno e entrou, talvez não pegou essa aula ainda. Mas eu ensino essa técnica do 5W2H, que é para você elaborar qualquer projeto, né? Funil de venda, a gente usa tudo isso, cara. A gente usa todas essas ferramentas. Não é só ferramenta de gestão, né? Ferramenta de marketing que você está falando aí, funil de venda, né? A gente entrega a fatia do queijo, dá mais... Mas é isso aí, Igor, eu vou conversar numa outra live, que é vender, né? Prospecto e venda. Hoje nós estamos falando de precificar e proposta técnica e proposta comercial. O Diegão é aluno, tá falando, 5W2H tem no curso. Eu ensino essa técnica para os meus alunos do Consultor Ambiental Moderno, cara. Essa observação que o Igor fez aí, que o Diegão fez, do caramba, obrigado. O Igor é um cara safo aí, cara, sabe o que tá falando. Então, pessoal, o resumo para você fazer preço é hora técnica e para você em campo, hora técnica para você fazer em escritório, os custos dos seus parceiros. Se você vai pedir um serviço de um parceiro, faça um termozinho de referência para ele também. E além das horas técnicas dele, peça uma proposta completa. Pelo menos é o que a minha empresa faz, cara. Eu não fico alugando carro para parceiro, olhando o preço de gasolina, de hotel para ele. Se o meu parceiro ele tem que ir no campo e ficar 3, 4, 5 dias no campo, eu peço para ele me dar o preço de hora dele, de deslocamento, hospedagem, alimentação. Eu quero um preço dele fechado para me entregar aquele produto. Então eu faço um termo de referência para o meu parceiro, solicito um preço de 2, 3 parceiros da mesma área e contrato aquele que for com o preço melhor e o mais bem preparado para fazer aquele tipo de trabalho, entendeu? Eu não fico cuidando de parceiro. Parceiro é parceiro. Ele vai lá, faz o trabalho dele e recebe o valor, depois ele volta e entrega o produto para você. Porque às vezes o cara fala, mas aluga um carro para mim, liga lá no hotel para mim. Isso aí é um filho. Eu não quero ter filho, eu quero ter parceiro. Você vai ter que olhar os equipamentos que você precisa comprar ou alugar para aquele projeto. Logística, veículo, mesmo que ele seja seu, coloca o valor de locação de veículo. Se você precisa alocar um veículo numa locadora, liga na locadora. Combustível, veja o preço do combustível na sua região. Hospedagem, liga para 2, 3 hotéis do município que você vai ficar hospedado e faz uma média. Alimentação,
estipula aí, se você fica no hotel, você toma café da manhã lá, beleza. Então você vai almoçar e jantar e tomar um lanche de tarde. Com quanto que você precisa aí? 50 reais, 40 reais, 70 reais? Vai depender de onde você estiver alocado. E por fim, existem os custos administrativos, que é o custo da sua empresa ficar aberta para atender aquele projeto. Eu loco um escritório aqui, eu tenho uma administradora e financeira que é a Adriana, então tem o salário dela, tem o custo da empresa, locação, luz, água, condomínio, esses negócios. Quanto disso que eu tô... nem parece tão complicado para quem está começando. Você acha, Deise? Eu acho que eu estou aqui para simplificar, ué. Eu acho que se não tivesse uma pessoa igual eu para falar, você saberia disso tudo? Acho que você tem que pensar de forma inversa. Você tem que pensar, graças a Deus eu estou numa live que tem pessoas que falam a realidade para mim, né? Do que você pegar um preço tabelado e tomar prejuízo 2, 3 anos e desistir da consultoria ambiental. Acho que vale essa racionalização, esse raciocínio seu aí, para você. Então a logística é veículo, combustível, hospedagem e alimentação, BDI, custo administrativo, lucro e imposto. Se você fizer meu curso, você tem uma planilha dessa pronta no Excel, você só entra com o valor e sai lá no final bonitinho para você. É porque eu não posso fazer isso aqui aberto, porque é uma propriedade intelectual da minha empresa. Então eu não posso simplesmente botar um link aqui para vocês baixarem. Mas o que eu venho aqui de bom grado é trazer abertamente como que a gente faz. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem planilhas prontas e tal. Mas se você comer... E deixa eu explicar para vocês. Essas planilhas que a gente fez, eu não baixei de nenhum lugar, eu não peguei de nenhum lugar, eu nunca trabalhei para nenhuma empresa e a gente criou essas planilhas ao longo do tempo. Então, quando eu estava na época que você está, que provavelmente você é recém-formada, eu comecei com meu sócio com uma planilha do Excel em branco. E hoje a gente tem uma planilha pronta que ela só entra com o valor e sai lá nas linhas, lá tudo prontinho no final lá, entendeu? Mas a gente criou isso com a mesma... Com o mesmo conhecimento que eu tinha na época que você está agora, entendeu? Então não se preocupe, não. Pois é, Ana, essa live eu não vou deixar ela salva porque eu tenho que voltar, eu fico tomando dura de quem está aqui assistindo a live e depois aí eu perco a audiência porque eu deixo a live disponível, aí tem gente que não se disponibiliza para estar aqui. Então assim, tem que ter um pouco de comprometimento comigo e eu ter um pouco de comprometimento com vocês, para a gente estar aqui no mesmo horário para passar conhecimento, né? Então, assim, eu entendo que vocês têm outras coisas, mas aí, assim, todo respeito, é uma questão de prioridade. Eu não posso desapontar quem se disponibiliza a ficar aqui 2 horas comigo falando na cabeça de vocês, entendeu? Então, a última parte é BDI, custo administrativo da sua empresa, lucro. A gente geralmente cobra lucro de 10% do valor final que a gente chega. E o imposto que a minha empresa paga é 17%. Diegão, você já chegou nessa parte do curso, não chegou? A planilha resolve, não resolve? Me conta aí, o Diego Queiroz. O Igor tá falando aí que tem umas marcas para precificar. Não é... Quem que tava falando aí que tá perdido aí? A Deise, não é tão complicado. É porque eu tô falando isso de uma forma muito aberta, né? Se você parar para fazer a conta... Eu acho que dá tudo certo. Depreciação dos seus aparelhos, sem ser carro. Cara, pra falar a verdade, ô Igor, a gente não chega nesse nível de complexidade, não. De depreciação de equipamento. A gente meio que toma essa pra dentro mesmo, saca? Aí, o Diegão tá falando, a planilha do curso lá resolve muito. Ela tá pronta, ela é simples. Ela serve pra você orçar um serviço de R$1.000, um de 100 mil e um de 1 milhão. É a mesma planilha que a gente usa pra fazer preço. Essa planilha, a mãe de tão boa. É isso aí. Então, assim, eu quero só, né, dar umas dicas matadoras aqui. Então, é isso que eu ia falar agora. Não abra para o seu cliente, na hora que você vai fazer o seu preço, você vai fazer as suas contas nessa planilha aí. Para o seu cliente, você não vai abrir essa planilha, cara. Você não vai abrir essa planilha para ele, a princípio, tá? Tem cliente que fica pedindo para você abrir as contas. Esse cliente aí é muquirana no talo, então não fica abrindo totalmente, não. Porque
o cara vai ficar medindo lá, mas a sua hora custa R$ 80, a sua hora custa R$ 70. Quem é ele para medir o tanto de hora que eu sei, quanto que vale a sua hora, entendeu? Isso aí não é coisa para ficar abrindo para cliente, não. Não invente valores na hora de você fazer preço. Se você precisa hospedar numa cidade do interior, você vai ligar no hotel lá e saber o preço. Você vai procurar saber o valor do combustível real. Se você ficar inventando preço, você não consegue defender esse preço na hora de vender. Porque aí o cara vai falar, mas quanto que está custando a sua logística aí? Você vai falar um número lá, o cara vai falar, então, mas como é que você chegou nesse valor? Você não vai saber explicar. Então, cuidado para não inventar preço. Preço é preço real. Se você precisa fazer análise de água, você vai ligar nos laboratórios e vai pedir orçamento nos laboratórios para fazer isso. Se você precisa alugar carro, você vai ligar na locadora de veículo e saber quanto que custa o aluguel de carro. Não inventa valor, porque senão você não consegue segurar esse preço, tá certo? É injusto você fazer isso. O Diego está dizendo que até simulou o custo de muito trabalho para ferrovia lá, ó, como treino mesmo, prática e para formular preço e serviço. É isso aí. O que o Igor está falando é isso, não pode mostrar o ouro. A sua planilha aí é para você. Você tem que mostrar o valor global e o seu cronograma de desembolso. E defender esse valor que eu estou dizendo para você não inventar preço, cara. Que se você inventar preço, você não consegue sustentar isso, entendeu? E outra dica, o brasileiro, infelizmente, ele é rei em chorar. Então, assim, você certamente, se você chega numa etapa final de uma negociação, a última pergunta que o seu contratante vai falar, ô Leandro, não dá para diminuir um pouquinho esse valor aí não, cara? Ô bicho, isso eu escuto 100% das propostas que eu faço. E aí a dica que eu dou para você é, você pode até ter uma gordurinha lá para você negociar, tá? Mas se não abaixa o valor da sua proposta mais do que 2, 3%. O que acontece? Se você pega um serviço de R$ 10.000 e abaixa 10%, 10% de R$ 10.000 é R$ 1.000. Se um cliente seu chora na sua cabeça um serviço de R$ 10.000, se abaixa R$ 1.000, você leva para 9.000. O que você vai falar para esse cliente implicitamente? Você vai falar, o cliente vai falar de você o seguinte, ele estava fazendo por 10, agora ele está fazendo por 9 e ainda está fazendo. Esse cara está ganhando uma grana nas minhas costas, uma grana preta, né? Porque se ele baixou 1.000 e ainda continua fazendo, esse cara está ganhando dinheiro demais. Então, assim, você abaixar 2, 3%, ok. Agora, se você baixar 5, 10, 15%, você está contando para o seu cliente que você está com muito dinheiro sobrando lá na sua proposta, além dos seus gastos e do seu lucro que você poderia ter. Então, você pode passar até por ser um cara, como é que fala, desonesto. Se você abaixa muito, você vai achar que você está ajudando para pegar um serviço, você pode passar até por desonesto. Então, tem que tomar cuidado na hora de você negociar uma fatia da gordurinha aí. 2%, 1,5%, 3%, 10% não. 10% é muito. E aí é uma forma de você até falar e defender do seu cliente. Falar, cara, a minha margem de lucro é muito baixa para eu abaixar mais do que 2%, 3%. Então você ancora preço. Você vai ancorar o preço para o seu cliente, entendeu? Então essa é uma dica. Não abaixe mais do que 2%, 3%, que você vai se posicionar e vai ancorar o preço muito melhor do que se você abaixar 10% e o cara achar que você é desonesto, está baixando 10% e ainda está ganhando um monte de dinheiro nas costas dele. Essa é uma dica matadora, tá certo? Como é que é? O Júlio tá falando que em Minas pega gama de careiro, né? É isso aí. Se você abaixa muito, você pega a fama que ele tá falando. Você pega a fama de careiro, com certeza, cara. E assim, pessoal, vamos supor que você fechou um trabalho de R$ 100.000, você tem um monte de gasto, mas R$ 10.000 é o seu lucro, tá? Se R$ 10.000 é o seu lucro, você tem que defender esse lucro assim, em unhas e dentes, entendeu? Se você orçou um serviço de 100 mil para ter 10 mil de lucro, no final do projeto ter 10 mil de lucro,
você tem que tomar conta muito bem da logística, do contrato com o seu parceiro, do custo que você tem para você desenvolver os seus trabalhos, porque se você for perder dinheiro, o primeiro lugar que vai sangrar vai ser no lucro. Então, se você orça um serviço para ficar 10 mil reais de lucro e no final você tem 3 mil reais de lucro só, quer dizer que você não fez a gestão boa desse contrato. É um bom indicativo se você está fazendo a gestão boa do seu contrato ou não. Você orçar 10% de lucro e botar no bolso no final o mais perto daquilo que você orçou. Que se você botar de lucro 10 mil e ficar com 3 mil no final, você está fazendo uma má gestão do seu contrato em algum local. Ou na gestão da logística, ou na contratação de terceiro. Em algum lugar sangrou, e o primeiro lugar que vai sangrar é o lucro. Depois é na sua hora técnica. E aí depois você vai começar só a ter prejuízo. Então você tem que tomar cuidado e defender esse lucro que você orçou ferrenhamente para você ter ele no final. Porque é esse lucro aí que bota dinheiro dentro de casa, né? Então toma cuidado para esse lucro não escorrer pelas mãos, tá certo? E prejuízo, galera, igual eu tô dizendo, o prejuízo pode ser de 10 mil para 3, igual eu tô dizendo aí, se você não fizer a gestão boa. Mas se você... Prejuízo não é só financeiro. Se você orça, aí não adianta chorar, exatamente, cara. É isso aí. O Valdair tá dizendo aí, essa é outra dica de ouro. Você tem que ferrenhamente defender o lucro que você orçou. E a outra dica é que o prejuízo não é só financeiro. Se você orça lá 50 horas que você vai gastar em um contrato e você gasta 75 horas, você está perdendo dinheiro em forma de tempo. Porque essas 25 horas que não estão orçadas, você poderia estar fazendo outro projeto para outro cliente de forma rentável. Entendeu? Então, toma muito, muito cuidado com isso, porque você pode tomar prejuízo e o prejuízo não é só financeiro, tá? Trabalhar mais horas que o estipulado também é prejuízo, né, cara? Aí que o Júlio tá falando que seria esse lucro que sustenta algum erro, adversidade que gere o custo extra. Claro, sim, sim. Mas existe uma outra parte aí que chama contingenciamento, que são alguns imprevistos de contrato que você pode orçar lá 2% do valor do seu contrato, que chama de contingenciamento, que é para adversidade, inclusive para blindar esse lucro, tá? É uma outra forma de fazer preço também. E assim, pessoal, uma proposta bem escrita, formalizada, ela vai te, além de você defender aquilo que você fez, ela vai te abrir a possibilidade de você fazer um aditivo de contrato. Porque é o seguinte, se você fala que o serviço custa 100 mil reais para desenvolver esse trabalho durante esse período de tempo, pode aparecer lá no seu cliente outras demandas que são acessórias a esse contrato que você está trabalhando, que não estão orçadas no seu preço, mas que podem virar aditivo de contrato. Então, se você tem uma proposta muito bem escrita e que ela tá bem escrita, né? E ela tá amarradinha, vai aparecer outra demanda lá que você vai falar para o seu cliente o seguinte, ó, isso aqui não está no meu contrato não, mas eu sei fazer e a gente pode fazer um aditivo de contrato. Porque se você não tiver um contrato e um termo de referência e uma proposta bem escrita, é o cheque em branco que você vai assinar com o seu cliente, você vai fazer tudo que ele te mandar, ele vai te empurrar e você vai começar a fazer. Então toma cuidado com isso. Se você tem uma proposta bem escrita, você ainda cria possibilidade de abrir mais negócio para você com esse cliente, tá certo? Então eu queria, enquanto eu vou falar, tem mais algumas dicas para dar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês podiam me falar o que vocês estão achando aí da live, se tá legal, se as dicas estão servindo. Se tá clareando, né? Imagino que esteja clareando. Olha o Yuri aí. O Yuri foi o primeiro aluno dessa nova turma do consultor ambiental moderno. Foi o cara que chegou primeiro aí. É o Yuri mesmo, né? Acho que é o mesmo Yuri. O que vocês estão achando aí? Tá servindo de dicas para vocês? Elucidou um pouco? Legal, legal. Só molhar a palavra aqui para continuar, só um segundinho. Ó, Franciele, eu preciso conversar com você, minha querida. Eu tô te devendo uma conversa.
Que legal. Ambientes Consultoria Ambiental, Franciele, que bacana. Legal. Franciele, hoje eu falei muito sobre preço, né? Que é o que você está precisando resolver. A Ana Luísa está falando que foi a live mais proveitosa de todas. Que bacana. Obrigado, gente. Legal. Se alguém quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta aí, eu estou à disposição. Vamos ver se o Igor... Conexão. Vamos falar um pouco aí. Fala, Igor, meu querido. Tá me vendo aí, cara? A câmera dele estava virada. A cara tá dizendo que depois dessas dicas começar a ver uma luz no fim do túnel. Bacana. O Eduardo tá dizendo que tá louco. Já não é mais o mesmo consultor. Vai trabalhar amanhã com outra visão. Legal, galera. Bacana. Galera, é isso aí que eu tô fazendo. É para isso mesmo, né, cara? O que já estava claro, agora está mostrando ideias e caminhos. Bacana, isso mesmo. Pessoal, eu só quero falar então um pouco mais de dicas, mas eu quero explicar o seguinte. Eu não sou bom vendedor, mas eu tenho que falar porque está acabando a janela de oportunidade do meu curso Consultor Ambiental Moderno. Esse curso eu abro turmas de tempos em tempos e eu estou falando porque nós estamos na semana de matrícula que abriu no domingo e vai fechar no próximo domingo, tá certo? Nós já estamos aí com dezenas de alunos inscritos nessa nova turma. E isso que eu ensinei aqui, eu ensino lá com material para baixar, com modelo de proposta técnica, modelo de proposta comercial, tem documento para você baixar, tem estudos de caso lá que eu ensino. Então, assim, é uma plataforma que é totalmente, 100% voltada para quem quer ser consultor e vai ficar disponível somente até no domingo. Eu provavelmente, para quem se inscreveu aí na AmbiWeek, aí, para quem estava assistindo nos workshops, eu devo abrir uma nova turma talvez só daqui uns 6 meses. Então, sei lá, para mais, tá? E se você se interessa em atuar na consultoria ambiental, quer dar o próximo passo e aprender isso que eu estou ensinando e mais um pouco, as vagas vão ficar disponíveis até domingo. Com o meu curso, eu te garanto que ele bate numa pós-graduação aí, de conteúdo, tranquilamente bate. E de preço, ele é muito mais barato do que uma pós-graduação, tá? 2, 3 meses de pós-graduação e você paga o meu curso e mais. Os serviços ambientais são caros e com o seu primeiro trabalho de consultoria, no máximo segundo aí, você paga meu curso, entendeu? Então, eu estou falando, eu não sou bom vendedor, mas eu não posso deixar de falar, porque a janela de oportunidade vai fechar no domingo e eu tenho certeza que segunda-feira de manhã eu vou receber um e-mail ou um direct aqui no Instagram de alguém falando, deixa eu entrar, e eu não vou deixar entrar porque eu tenho que ser justo, que vai ficar uma semana aberta a janela. Eu estou fazendo ampla divulgação aqui na internet, eu faço live todo dia para contar isso, e só vai até domingo, e não é um blefe. Porque dá trabalho pra caramba colocar. Quem é meu aluno aí que está entrando nessa semana está vendo. Tem que ir lá na plataforma do PagSeguro, depois eu tenho que dar login e senha, aí o cara entra, tira dúvida comigo, eu tenho a minha empresa, então cansa pra caramba e né, essas coisas me apertam. Ô Yuri, deixa eu te falar, eu estou na 3ª turma, então assim, eu tenho alunos que estão começando agora. Eu comecei a dar o curso em outubro de 2018, entendeu? Então, assim, tem alunos que estão fechando seus primeiros projetos. Eu não sei te falar o percentual ainda, porque ainda tem, né, tá muito incipiente o início do curso, entendeu? Mas é porque eu comecei a dar aula, minha primeira turma eu acho que eu abri ali em novembro. E a consultoria ambiental é um processo, né, cara? Eu sei te falar, por exemplo, de quem já teve sucesso, que é o Bernardo, que é o cara que fechou um licenciamento ambiental de areia em uma semana. Comprou o curso numa semana, fechou na outra, ganhou aí 6 vezes o valor do curso em 7 dias. Tá bom, não tá? O Diegão hoje já falou que fechou também. Eu sei que tem acho que a Alana tá fechando o primeiro trabalho. Você conhece a Alana, acho que você era da turma dela, né? A Alana tá fechando os primeiros serviços também. Tem a Tayane. Eu lembro dessas pessoas agora, assim, de cabeça. Mas eu sei que as pessoas é um processo de aprendizado, né, cara? A consultoria ambiental você precisa estudar e aprender com o tempo. Mas as pessoas estão desenvolvendo, né? Desenvolvendo o seu negócio, né? E eu acho que agora, eu acho que o sucesso profissional depende do professor, mas também depende do aluno. Eu acho que
como é um curso online, eu não posso medir o tanto de aula que cada um assiste, cara. É tipo isso, assim, saca? Então eu não consigo falar para você. Se você tá assistindo. Eu tô vendo tem o Vinícius Moreno, que é um aluno meu aí, que o cara todo dia ele acorda, posta no story, tá assistindo 2 módulos por dia, 1 módulo por dia. Esse cara tá com muita chance de fazer o curso virar dinheiro para ele logo, né? Como é um curso online, eu não tenho como medir o que é dentro do seu tempo para você aprender, entendeu? O Diego está dizendo aqui, Yuri, o Diego está dizendo para o Yuri, eu sou aluno do curso, trabalho e comprei o curso pensando em aumentar a renda. Como a outorga subterrânea que apareceu, ele já recuperou o valor investido. Então, assim, o Diegão é um cara estudioso, corre atrás, tudo mais, entendeu? E o que acontece é isso, quem estuda rápido vai ter resultado rápido. Quem não estuda rápido, não adianta comprar o curso. Não adianta matricular na academia e não ir lá e querer ter barriga de tanquinho, né? E o Diegão está falando que ainda precisou de um parceiro, que ele é engenheiro ambiental e fechou um trabalho de outorga e teve retorno. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é isso. Assim, o curso vai ficar, as matrículas do curso vão ficar disponíveis até no domingo. E para quem quiser se matricular, vai ter até domingo. Domingo, às 23h59, sai do ar as matrículas. Eu não sei quando eu abro de novo. Se você quer aprender igual eu dei essa aula dessa live aqui hoje, e muito mais, como que você vai fazer para prospectar cliente, vender para cliente, onde você vai buscar trabalho ambiental, entender sobre o novo código, e mais um monte, mentalidade de consultor, como que você vai organizar a sua vida profissional, redes sociais, como que você vai fazer com marketing de conteúdo, você está no caminho certo e pode virar meu aluno. Eu te garanto que com o seu primeiro ou segundo trabalho, quando você fechar, você vai ter o retorno do investimento do curso, que o valor agregado dele é muito maior do que uma pós-graduação e o preço é infinitamente menor do que uma pós-graduação, tá certo? Se alguém quiser fazer dúvida, né, fazer alguma pergunta, eu tenho as minhas redes sociais, eu não tenho só Instagram, eu tenho Facebook, tenho YouTube. O que mais que o Diegão disse aqui, cara? O Yuri disse, muito bom, Diego, já iniciou o curso, vamos batendo um papo no processo. Legal, vocês estão, o Diegão e o Yuri, né? Vocês são alunos, vocês estão lá no grupo secreto, vocês podem trocar ideia lá, fazer networking. Boa, Yuri, boa, Diego. E o Diego está dizendo que eu ajudei muito ele em contato com o cliente, na hora que ficou perdido, mas o Leandro, né, eu estava aí para fazer conseguir. A minha intenção é bem essa mesmo, pessoal. Eu não sou amarrado de informação, não. Eu sou aberto. Aqui nas minhas redes eu entrego o máximo de conteúdo que pode ser aberto e eu tenho uma plataforma fechada para quem quer realmente dar o próximo passo, porque não dá para conversar sobre meio ambiente dentro de um ambiente de uma live. Mas dá para entregar o máximo de conteúdo dentro de um ambiente de uma live, tá certo? Quem está me chamando aqui é o Celso. Está me chamando ou clicou sem querer aí? Vamos conversar um pouco aí. O Diego está dizendo que o investimento é pequeno se você olhar o potencial de retorno do curso. Fala, Celso, tá bom? Saiu. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Se alguém quiser o link para olhar a oferta do consultor ambiental moderno, aí é só me pedir que eu passo para vocês. Mas não é um blefe. No domingo, às 23h59, sai do ar. Eu não sei quando eu vou abrir de novo essa nova turma, tá certo? E eu estou vendo aí, vocês estão vendo que os alunos estão satisfeitos com os resultados, né? Com o que o curso ensina. E depende mais de você do que de mim. Eu tenho o meu comprometimento de ensinar, mas você tem que ter o comprometimento de aprender e estudar, tá certo? Tudo certo, Celso. Beleza, por é que você clicou para falar comigo aqui, eu te atendi. Mas eu vi que foi sem querer. Pessoal, então é isso. Seguimos aí, avante consultoria. Vou tentar fazer uma live todo dia, ao longo do dia, mas às quintas-feiras a gente tem a nossa live oficial e na próxima quinta também não vai ser diferente. Vou escolher algum outro tema para ensinar para vocês. Essa live aqui vai lá para o grupo secreto do Consultor Ambiental Moderno. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, se não, eu vou me encerrando por aqui. Agradeço a todos aí de ter ficado falando na cabeça de vocês por mais de 1h30. Espero ter agregado conteúdo para vocês. Se você quiser fazer um joinha, me falar, fazer algum comentário sobre o conteúdo, se foi bom, se não foi. E eu vou me despedindo.
eu tô tentando fazer as lives sempre no mesmo horário, cara. 7h30 de quinta-feira, cara. 7h30 de quinta-feira. Às vezes eu faço às quartas, às vezes eu faço às quintas. Mas as lives minhas são quintas-feiras, às 7h30 da noite. Sempre às 7h30 da noite, às quintas-feiras. Eu tento manter uma rotina para vocês poderem se adaptar. Porque se eu fizer cada dia um horário, eu tiro vocês da praça também, né? Então tem que ser toda quinta, 7h30. Às vezes eu faço às quartas, ou às vezes eu tô fora em campo, não dá para fazer. Mas oficialmente é live às quintas-feiras. Quintas-feiras às 7h30. Tá certo? Agradeço aí, ó. O William tá falando que foi muito boa, o Luciano, a Lara é aluna, ô Lara, ué, apareceu só agora, menina. A Lara também é a minha aluna do consultor ambiental moderno, está dizendo aí que eu sou um professor comprometido com a proposta do curso. Obrigado, Lara. Dom Júlio está falando, parabéns, Leandro, obrigado pelo conteúdo. O Luciano está dizendo que mais uma live de grande utilidade. A Taíde, um abraço para você. Show. A Cara está dizendo que todas as quintas, 19h30, tem compromisso comigo, então. Legal, boa. E o Marcos está dizendo, como sempre, excelente. Vai ver a proposta do consultor ambiental moderno. A proposta do consultor ambiental moderno está no link da biografia do meu perfil. Ou se você me mandar um direct aqui no Instagram, eu faço questão de mandar para vocês, tá certo? É só me pedir. O Ronaldo aí, Belode. Ronaldo é um figuraço. Um abraço para você, Ronaldo. Parabéns pela live. Ó, o Léo, obrigado. Neide, obrigado. O Paulo, muito enriquecedor. Os conteúdos passados sempre de forma didática e muito acessível. O Valdair é meu brother de internet aí, das lives. O cara sempre tá aí, sempre fala coisa interessante. Dicas boas, muito obrigado, Valdair. A Franciele vai entrar no curso, legal, bacana, Fran. Eu acho que é bom para você, Fran, que tá começando. É um caminho a ser trilhado, tá? É um bom caminho. O Eduardo Serrano tá dizendo muito bom. Abraço, Ronaldo. Você é um figuraça, cara. Seus comentários lá na Ambiweek me alegraram demais e as analogias que você fez são muito enriquecedoras, cara. Do caramba. Obrigado. Ô, gente, então é isso. Agora eu vou tomar um suco, vou jantar, porque amanhã o batidão começa. A MLT Engenharia está com muito projeto, graças a Deus. O consultor ambiental moderno está fazendo um sucesso danado. Nós já batemos o recorde de alunos nessa turma e vamos tocar para frente. Eu fico à disposição de vocês aí. Um abraço e até logo. Valeu, pessoal. Até mais. Se alguém quiser, me pede o link ou entra na bio. Pelo menos se tem a oportunidade de assistir a oferta, porque você pode mostrar para um amigo e tudo mais, tá certo? Então, às vezes você pode entregar um link para um amigo, mas você pode assistir a oferta e ver que é interessante para você. E fica aberto só até domingo. Um abraço, tenham todos uma boa noite. Agora é hora de tomar um suco de cevada, isso mesmo. Abraço, Ronaldo. Valeu, galera. Tudo de bom.